Esse é o Ancapso e nós vamos falar mais um pouco sobre a questão do atentado ao Donald Trump que aconteceu ontem ali na Pensilvânia, em Butler. A gente já falou sobre isso em vários vídeos e eu quero examinar agora um outro aspecto sobre esse atentado, que é a questão das chances eleitorais, né? O Trump é o terceiro presidente americano, o terceiro candidato que é alvejado por um atentado antes das eleições, né? O candidato, ele é ex-presidente também, mas ele é candidato também nas eleições desse ano, né? E os outros dois candidatos que sofreram um atentado também tiveram vitórias enormes, assim, que eles chamam aqui de landslide, né? Arrasadoras, né? Vitórias monumentais aqui nos Estados Unidos. Será que o Trump vai ter essa vantagem? O Trump está eleito depois desse negócio? Vamos dar uma analisada nas informações que a gente tem aqui. Sem dúvida alguma ajuda o Trump, tá? O fato é esse, né? Certamente ele vai ter uma vantagem nessa corrida, mas daí a dizer que ele está eleito, eu acho que vai uma diferença. Vamos analisar os fatos aqui. Essa notícia foi sugerida por Tigresa VIP, Vasco perde para o Biden e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então é isso daí, né? Entre os vários apoios que foram declarados ontem para o Trump, foi do Elon Musk, né? O Elon Musk, ele já tá, ele é democrata, o Elon Musk, tá? O Elon Musk votou no Biden em 2020, tá? Declaradamente votou no Biden em 2020, o Elon Musk. Mas ele já estava meio que concordando com um monte de argumentos do pessoal e ontem ele colocou uma declaração dizendo que apoia o Trump, né? E isso é uma coisa, o endorsement que eles chamam aqui nos Estados Unidos, né? É o apoio formal de pessoas importantes para um candidato, é muito importante, não só pela questão de você indicar que você está apoiando a pessoa, como também pela questão do dinheiro, né? Como eu falei para vocês, aqui nos Estados Unidos não tem dinheiro público de campanha. O candidato que dá seu jeito de conseguir dinheiro aí de alguma forma, né? E o fato do Elon Musk estar apoiando o Trump abertamente significa que certamente ele vai colocar dinheiro na campanha do Trump, o que é uma coisa muito boa no final das contas. É o que eu falo. No Brasil se critica que, mas isso quer dizer que o cara está a serviço dos financiadores de campanha e contra o povo e coisa e tal. Não, meu amigo, significa que o dinheiro do povo não está entrando no bolso dele, porque se você tem dinheiro público de campanha, continuam os financiadores privados sendo importantes, eles continuam decidindo as coisas. Então, a única vantagem é que não tem dinheiro público entrando, não tem dinheiro do contribuinte entrando em campanha política, né? Enfim, o Elon Musk então apoiou o Trump, várias outras pessoas declararam apoio ao Trump, e aqui a Vilma Grzinski na Veja faz a pergunta, né? Ele está eleito, né? Muita gente tem falando isso. Não, agora depois disso aqui ele está eleito. E eu concordo com vocês que as imagens são muito fortes, né? A imagem do Trump ali, né, sendo protegido pelos seguranças do Serviço Secreto americano, depois ele saindo, falando para lutar, a imagem dele com a bandeira americana por trás, um conjunto de imagens que são realmente muito poderosas, né? E você tem que somar a isso o fato de que, duas coisas. Primeiro, o Trump já está na frente, tá? Se você pegar essa pesquisa aqui, ó, essa daqui é a pesquisa no dia 10 de julho. Não, desculpa, dia 5 de julho. Aqui, ó, o Trump já está com 3 pontos de vantagem sobre o Biden. E essas pesquisas de ponto de vantagem é preciso levar em consideração que, devido à forma como é feita a eleição aqui nos Estados Unidos, em que cada estado decide os seus votos e coisa e tal de forma independente, então o fato, geralmente, mesmo o democrata na frente, o republicano tende a ter vantagem, né? Por exemplo, em 2016, a Hillary Clinton teve mais votos que o Donald Trump. Só que, como os republicanos ganham mais estados e coisa e tal, acabam levando a eleição de forma legal. É a regra do jogo aqui nos Estados Unidos, né? Cada estado faz a sua eleição, se o Trump ganhou em algum estado, todos os votos daquele estado contam para o Trump. Então, essa forma de contar diferente dá essa vantagem para os republicanos. O fato dele já estar na frente do Biden aqui é uma tranquilidade muito grande. Tem uma outra pesquisa que dá uma vantagem até maior, que é a pesquisa em o que eles chamam aqui de Battleground Districts, distritos de batalha. Por quê? De novo, você tem uma situação aqui nos Estados Unidos que alguns estados simplesmente não interessam. A Califórnia vai ser para o Biden. A Califórnia sempre vota
para a esquerda sempre vota democrata, vai ser Biden. Aqui onde eu estou, em Nova York, também vai ser democrata, né? Nova York sempre vota para os democratas. Então, são estados que meio que não importam, né? Ah, mas o Biden está muito na frente em Nova York. Mas e daí? Vai ganhar Nova York de qualquer jeito, não tem diferença, né? Não ganha mais por ter mais votos em Nova York, né? O que acontece é que nos Estados Unidos é que tem alguns estados que são chamados swing states, estados que podem mudar, que podem ir para o republicano ou para o democrata, dependendo da situação. São 7 estados, principalmente Wisconsin, Minnesota, Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Sul, Arizona e Nevada. São os estados que a gente tem que prestar atenção. Os outros estados já está meio que decidido. O Texas deve ir para o Trump mesmo, então não tem que discutir. A Flórida vai para o Trump também. Agora, esses 7 estados é que está em cima da coisa. E mais importante, nesses estados, você também tem distritos. Lembra, a eleição aqui nos Estados Unidos é distrital. Os Estados Unidos inteiro é dividido em distritos, né? Então, nesses distritos que tem vários estados, mesmo nesses estados que são swing states, você tem distritos que já são claramente democratas e distritos que são claramente republicanos, né? Tipicamente, nas cidades, nas grandes cidades, o pessoal tende mais para os democratas, no interior tende mais para os republicanos. Então, mesmo nesses estados que são swing states, você tem distritos que já são definidos, que já sabe como é que vai ser. Mas vocês têm os chamados Battleground Districts, que são os distritos de batalha, aqueles que dá para mudar, pode ir para um lado e para o outro. E é ali que os candidatos têm que investir. E nessa pesquisa que foi feita no dia 10 de julho, então antes ainda desse atentado, já dava o Trump com 7 pontos de vantagem sobre o Biden. Então é uma vantagem considerável isso no final das contas, uma vantagem muito grande do Trump sobre o Biden antes desse episódio todo. Ainda não saiu nenhuma pesquisa depois desse episódio, a coisa aconteceu ontem, no sábado, né? Então isso deve, ao longo dessa próxima semana, a gente deve ver algumas pesquisas que talvez capturem alguma mudança. Mas a gente pode também se tomar, né, ou se basear no passado, né? Isso daqui foi a eleição do Ronald Reagan, depois que ele sofreu um atentado em 92, se não me engano. Quando é que foi o atentado? Não, foi 82, né? Eu não lembro quando é que foi o atentado. Depois dá uma procurada no Google aí que você vai achar lá o atentado dele. Essa aqui foi a eleição depois disso. Como vocês podem ver, ele foi literalmente um landslide. Foi um negócio de arrasar. Todo mundo votou republicano, até a Califórnia, até Nova York, votaram republicanos, né? Mas tem que lembrar também que o Reagan é o Reagan, né? O Reagan era uma figura muito carismática, é um cara muito conhecido, era um comunicador muito ágil. Por mais que o Trump também tenha muitas qualidades, eu não acho que ele vai ter toda essa vantagem do Ronald Reagan aqui. O pessoal lembra aqui também que o mesmo aconteceu para o Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt foi um outro candidato também que sofreu um atentado durante a campanha dele e acabou se elegendo também com uma ampla maioria. Theodore Roosevelt foi no início do século XX, né? Então já tem bastante tempo isso. De qualquer forma, não acredito que o Trump vai ter tanta vantagem. Por que isso? Porque você tem hoje uma sociedade já bastante polarizada, né? O pessoal que é democrata ferrenho não vai mudar de ideia, não adianta, não importa quantos atentados. Ao contrário, o pessoal está entrando naquela paranoia que aconteceu com o Bolsonaro também, da faqueada, não sei o que lá, dizer que é mentira, não sei o que lá. Estão entrando nessa já, sendo que não tem nada de mentira ali, foi evidentemente que foi um atentado contra o Trump, né? Mas, de novo, como você tem uma polarização maior hoje em dia, eu não acredito que vai ser uma vantagem tão grande quanto o Ronald Reagan teve na eleição dele. Mas, sem dúvida alguma, o Trump vai ter muita vantagem. O Trump está muito bem na eleição. Ainda estamos longe, se teve uma vantagem para o Biden esse atentado, é que ele aconteceu agora, ainda tem 5 meses até as eleições, né? As eleições são no dia 5 de novembro desse ano, então ainda tem muita coisa para rolar por aí. Mas o Trump está com uma vantagem muito grande. E você pode ver até o pessoal aqui da esquerda, né, já tentando achar justificativa, dizendo que não, porque os democratas ficarão reféns da narrativa heróica assumida por Trump. Né? E é verdade, né, é uma coisa que realmente impressiona. Né? O socialista aqui da Balaio do Kotsko, acho que é isso o nome dele, né, Ricardo Kotsko,
tá falando aqui que não, que Bolsonaro e Trump, não sei o que lá, dizendo que foi a facada em Bolsonaro que fez o Bolsonaro subir na frente das pesquisas aqui, ó. Foi graças à facada em Juiz de Fora que o improvável candidato Bolsonaro pulou na frente das pesquisas. Das duas, uma, ou ele está esquecido de como é que foi a eleição em 2018, ou ele está fazendo fake news proposital, porque não teve nada disso. O Bolsonaro já estava na frente das pesquisas em 2018, quando ele levou a facada, né? Ele já estava bem na frente das pesquisas. Ele começou toda a campanha eleitoral já na frente, estava muito na frente das pesquisas, e o que aconteceu, o que você pode dizer, é que consolidou ele mais à frente dos outros candidatos, mas ele já estava à frente, não foi a facada que jogou Bolsonaro para cima, não. Havia, é verdade, a suspeita de muita gente que Bolsonaro seria um daqueles candidatos tipo Russomano em São Paulo, ou da Atena, que são candidatos que sempre que entram na eleição estão lá na frente, né? Mas é o cavalo paraguaio, né? Depois, quando chega no final, não entrega os votos, né? Acaba perdendo os votos ao longo da campanha. Tem um monte de candidato que tem essa característica, né? Então haviam pessoas que suspeitavam que Bolsonaro teria essa característica. Não sei de onde tiraram isso, porque as eleições dele, sempre ganhou eleição lá no Rio, e sempre foi muito competitivo, sempre estava lá na frente, então eu não acho que a facada de Bolsonaro tenha sido fundamental para a vitória de Bolsonaro em 2018. Já expliquei para vocês, o grande fator que fez Bolsonaro ganhar em 2018 é porque Bolsonaro sempre foi o cara mais anti-Lula que existe no Brasil. E a população brasileira queria um anti-Lula, queria um anti-PT. Então, tinha um monte de gente, tinha o pessoal do PSDB, tinha o pessoal do MBL, tinha um monte de gente também se cacifando a ser anti-Lula. Mas o fato é que pessoa que ia ali na frente do Congresso e brigava contra o Lula desde o início desse processo todo, criticava o Lula desde o início, não tem ninguém mais anti-Lula que o Bolsonaro, e a população brasileira reconheceu isso em 2018, né? E vai reconhecer de novo em 2026, eu tenho certeza disso. Enfim, o pessoal que já está preocupado, a própria esquerda já está começando a se preocupar porque está vendo que a coisa ficou difícil para o Biden. O Biden já estava mal com as pesquisas eleitorais. Se você olhar aqui esse gráfico aqui, ó, essa diferenciação toda aqui, ó, que o Trump começou a subir aqui no final, foi justamente por conta do debate eleitoral. O Biden foi muito mal no debate, vocês lembram? Os democratas estão querendo puxar o tapete do Biden, substituir ele, coisa e tal. Então o Biden já está indo muito mal, né? E agora o Trump ganhou uma força muito grande. O Biden disse que não vai desistir da campanha dele. Então, em princípio, aquilo que eu falei para vocês, por mais que os democratas queiram substituir o Biden, a essa altura, pela regra do jogo aqui nos Estados Unidos, se o Biden não desiste, vai ser ele mesmo o candidato democrata, e isso deve ser sacramentado na conferência, na convenção democrata que vai acontecer daqui a pouco, tá? A convenção republicana está marcada para aqui uns 3 dias e foi mantida, tá? O Trump vai lá, vai estar na convenção, vai estar na feira do Bitcoin também em Nashville. O Trump decidiu aparecer lá em Nashville numa convenção do Bitcoin lá, que vai ser, se não me engano, nessa semana agora, semana que vem agora. Ou seja, ele não cancelou nenhum evento, não cancelou nada, segue a coisa toda, né? Então o pessoal já está vendo aqui que a situação ficou complicada para o Biden nessa corrida desse ano. Se o pessoal da esquerda precisava de alguma dica de que deu merda, parece que foi essa a dica, né? De novo, vai ser uma lavagem tão grande quanto foi a vitória do Ronald Reagan? Não creio que seja tão grande assim. Mas não precisa ser tão grande, né? No final das contas, o Trump já está na frente agora e já vai ganhar, né? E lógico, como alternativa, a esquerda brasileira chorando em negação, né, já está dizendo aqui que atentado contra Trump alimenta fake news sobre facada de Bolsonaro, não sei o que lá, e o pessoal esquerdista simplesmente quer negar esses eventos, né? É muito curioso isso, porque durante um determinado período aí acusaram o pessoal da direita de ser negacionista, né? Mas olha só quem é que é negacionista de verdade nessa história, porque eles chamam de negacionista porque dizia que a doença não existia, a Covid não existia, o que é mentira, ninguém disse isso. É lógico que a doença existia e era uma doença séria e coisa e tal. A questão toda é o tipo de medida que foi tomado sobre a Covid foi uma medida sem sentido nenhum, não tinha lógica nenhuma, não tinha nenhum embasamento científico naquilo ali, ou seja, o problema da Covid não foi a doença não existir ou existir, ninguém questionava isso.
A questão era justamente essas medidas, que agora se sabe que não apenas eram totalmente anticientíficas, como não funcionaram, não ajudaram em nada. A Suécia não fez nada de lockdown, não obrigou a usar máscara, não fez nada, o número de mortos por milhão ficou mais ou menos no mesmo nível de todos os outros países, não teve nenhuma grande mudança nisso daí. O que fez diferença é países que têm população muito velha, tiveram mais mortes, porque Covid atingia mais mortes, enfim. Ou seja, acusavam o pessoal da direita de ser negacionista, sendo que o pessoal da direita nunca foi. Quem é negacionista, não, que Trump foi tudo fingido, foi fake, não sei o que lá. Isso tem um nome, chama-se desespero. Tá? Desespero desse pessoal, porque já estão vendo que o Trump vai ganhar a eleição esse ano aqui, e estão vendo que isso vai atrapalhar os planos do Lula em 2026 aqui no Brasil também, né? Os planos do Alexandre de Moraes e do Lula, né? Bom, só para complementar com mais algumas informações que saíram aí sobre esse caso, um policial chegou a subir no telhado onde estava o atirador apontou o rifle para ele e o policial teve que descer. E logo em seguida o atirador foi e deu tiro no Trump. Ou seja, a polícia foi atrás do cara, mas como é que deixaram o cara subir ali no telhado, né? Enfim, é mais um mistério para ser identificado ali, né? E outra coisa, o Thomas Crooks, né, que é o atirador, ele tinha dispositivos explosivos no seu carro, que estava lá na coisa do Trump, ou seja, não se sabe qual era o plano dele, talvez tentar explodir alguma coisa, jogar explosivo e não sei o que lá, e depois ele optou pelo tiro, não sei exatamente como é que ele conseguiu chegar ali, mas enfim, o cara parece que tinha tendências terroristas sérias ali mesmo, né? E continua ainda a discussão se ele era democrata, se ele era republicano, como eu expliquei para vocês, ele é registrado como republicano, mas isso não quer dizer muita coisa. Agora, pode ser sim que ele tenha sido um republicano never Trumper, né? Um republicano que não gosta do Trump, tem um monte deles por aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.